Eu vou sair e vou tentar entrar outra vez. Now your screen has become black. So it was initially some blurred screen. Anyway, she's gone. She will So let be in me a just minute. In back yes. yeah. So let me just introduce her and save time on this. Deixa então apresentá-la para poupar tempo. Ela basicamente Since almost I must está say na Brahma 35 Kumaris, years now. cerca de 35, 40 anos. Nasceu nos Estados Unidos, France. teve educação em França, 10 years to again return back to US. depois regressou aos Estados Unidos passados 10 anos, As a senior lecturer at Boston University. trabalhou na Universidade de Boston, Because of her entrou em contato na Brahma Kumaris por causa do desenvolvimento social, seu interesse. first BK Center in Boston, where I said she worked for 15 years. Depois ficou cerca de 15 anos no centro Massachusetts Center de Boston, a coordenar o centro, depois em Massachusetts, acho que foi o que ele disse. more and more centers in other E andou a criar mais centros New England area over there. na região de Nova Inglaterra. Invited to bring the work of the BKs, Brahma Kumaris to Israel. Depois foi convidada para coordenar as atividades da Brahma Kumaris em Israel, onde ela está a servir desde 1988. Um sítio difícil para servir, A lot of religious disharmony happening in such places, difficult to porque a harmonia religiosa nesse lugar é um bocado difícil. sensitive issues. But she has been São assuntos sensíveis, since 1998. mas é um incansável o serviço dela. So I hope she has joined because I thought, yeah, she's there here, but again, we can't see her, can we? So it's okay. So I'll just speak the poem and then we'll give it to her. So it's okay if only we can hear the audio, Sister Ok, Sharon. não faz mal, vamos escutar só o áudio. So I'll just speak a few lines and then it's all yours. So Vou she falar algumas linhas. let me just share this. I mean, I just spoke to her 12 hours ago because we had issues with the previous speaker of her health. Nós tivemos alguns problemas com algumas situações com a pessoa que ia dar a palestra antes. Indeed, so tireless. Então, eram duas que iam estar aqui presentes. Então, as duas são verdadeiras servidoras do Supremo, que são incansáveis. Servem abrangentemente 24 horas por dia, 7 dias por semana à humanidade. São, de fato, elas não têm nenhum desejo. São Shiv Shaktis, cheias de coragem e destemidas. Através das suas ações, nos ensinam como estar na totalidade. Nos dão o conhecimento da alma que não tem nenhum gênero, porque a conexão verdadeira com o divino é forte. Assim fibra, assim fibra, né? O que dá a todos nós a sensação de união. E hoje você testemunhará a profunda da sua finesse, por assim dizer, que nos faz entrar no conceito de unidade e nos dá o título da sua alteza e santidade. Agora já estamos a ver a imagem, ok. Então, primeiro de tudo, obrigado por essa bela introdução. Eu sempre sinto que quando um Brahmin introduz e apresenta outro Brahmin, é como se estivéssemos a partilhar bênçãos uns para os outros. Então também estou a observar um público muito poderoso, com muito conhecimento. Então é uma honra estar aqui com vocês todos hoje. Devo dizer que quando o irmão Manoj partilhou comigo, o workshop ia ser feito antes dessa hora. Vai restar alguma coisa para eu dizer entre todas as suas experiências, todas essas coisas inteligentemente feitas? E foi um exercício muito bonito que vocês fizeram. O que é que mais eu posso dizer? O que é que eu posso fazer? Mas, como eu fui convidada, então deixe-me partilhar convosco alguns pensamentos nesse incrível tema.
Se soubesse antes, eu teria entrado mais cedo. Vocês já devem ter explorado tudo nessa hora que passou. Mas eu posso vos dizer, eu estive a ver 2 vezes o vídeo do quebrar o gelo que vocês viram. Presumo que vocês tenham visto. Então, quando vocês tinham um, o mesmo ator a conversar com o outro, um estava a propor ser muito, muito aberta, e o outro com conhecimento que não é uma mente aberta, e depois aquele que estava a se promover como mente aberta tornou-se aquele de mente fechada. Portanto, então, pelo menos eu não ficava em tanto trabalho, com tantos problemas, como o que estava de mente fechada. Eu achei muito divertido, não sei vocês, mas eu gostei bastante porque, na verdade, é o que acontece conosco. Professamos ser humildes, muito que aceitamos muito ser mente aberta, e nós provamos a nós mesmos e depois somos exatamente o oposto. Por quê? O que é que nós vimos nessa pessoa? A promoverem-se como mente aberta. Basicamente, nós vimos características que são opostas a uma mente aberta. Nós vimos ser mandão, nós vimos empurrar o outro, aquele icebreaker que vocês tiveram no início. Ele estava sempre a tipo, empurrar. E ele tinha muitas opiniões. Aquele que se promovia ser mente aberta. Ele estava muito preso. Not budge. Uma mente mais certeira, vamos dizer assim. Todas essas características que basicamente que nós chamamos comportamentos opostos, que não são de mente aberta, mente estreita, vocabulario. Então isso vai conduzir a comportar-se como controlar, que é tipo mandões, e umas outras energias também muito pouco prazerosas. E o que é que produz isso? De um lado nós pensamos uma coisa, mas na ação e na interação com os outros, nós mostramos outras coisas. Nesse particular caso, desse vídeo do quebra-gelo que nós vimos, como é que essa pessoa de mente aberta estava tão próxima de uma mente fechada? Vocês repararam o que provavelmente estava a acontecer quando nós mudamos de ser verdadeiramente mente aberta e ficarmos presos e com uma mente mais fechada ou estreita? Alguém reparou? Podem colocar no bate-papo, por exemplo. O que é que foi que aconteceu? O que é que nos conduz para fechar a nossa mente? Algum pensamento? Vocês lembram-se do quebra-gelo?
O que aconteceu? Ele estava a exibir o comportamento ego, sem sentimentos pelo outro. Mais alguma coisa? Dar valor mais aos meus pensamentos. Uma boa definição de ego. My way or the highway. Minha maneira, ou Not from the heart. That's so interesting. Not knowing the self. Yeah. não conhecer o eu. I'm looking at something very practical. Estou procurando algo muito prático. Medo de perder o controle. Duas palavras, temos agarrança e ignorância. Duas coisas mais práticas que nós podemos ver e que precisamos olhar. Ser julgador, ego, inferioridade, superioridade, controlar, criticar, portanto a Marisa ela já conseguiu traduzir. Isso são o mais comumente expressado. Mas vocês partilharam boas perguntas, espirituais e profundas. Estamos à procura dessas raízes espirituais, mas nós poderíamos dizer, ser práticos, que esse rapaz terminou mais mente fechada do que o outro que era uma mente fechada. Por quê? Ele tinha expectativas. E junto com as expectativas, havia necessidade. O que é que a pessoa espera? O que é que eu preciso? Muitas vezes precisamos que as outras pessoas desempenhem as mesmas regras ou pratiquem as mesmas regras do que eu. Nós esperamos das outras pessoas que elas estejam no mesmo jogo do que eu. E jogar com as mesmas regras. Mas isso não é uma coisa fácil. Deixar cair as nossas expectativas. Está absolutamente sem nenhuma necessidade diante de uma outra pessoa. Pense em um minuto, certo? Isso é o grande desafio, o grande assunto onde chega a mente a meta. Eu não sei o que vocês exploraram sobre isso, mas as expectativas que eu tenho e as necessidades que eu tenho dentro de mim pelas outras pessoas, que elas desempenhem as mesmas regras do que eu e estarem no mesmo jogo. Isso é uma coisa muito grande e nos traz essas duas perguntas. Onde é que eu ganho poder, ou arranjo poder, para derrubar tais expectativas e não precisar de nenhuma necessidade? E a segunda pergunta é, como é que eu trabalho com as pessoas que não estão no mesmo jogo? E elas não estão a jogar com as mesmas regras. São duas boas perguntas. São perguntas perfeitas. Estou curiosa porque não ocorreu para mim quando eu vi esse quebra-gelo. Então vamos olhar para essas duas perguntas. Mas antes de respondê-la, eu queria mostrar-vos um pequeno vídeo.
see the video, think about this a minute. The two Pensem questions. sobre essas duas perguntas. O número 1, We get the power, onde nós recebemos o poder our expectations, para derrubar as nossas expectativas e qualquer tipo de necessidade. and E, second, em segunda, work with people como é que nós trabalhamos com as pessoas in the same game. que não estão no mesmo jogo, que não estão a jogar com as mesmas regras. Think about this for a minute. Então, pense One, sobre isso durante um minuto. responses, but mostly it's worthwhile just to think about it for a moment. Primeiro, pensem durante um momento. Anybody want to share in the chat? That's fine. Nós podemos receber poder de Deus e podemos ter aceitação incondicional e amor por cada alma. Love by taking power from God, which is not a small thing. Mas isso não é uma coisa pequena, Best use of our spiritual practice, isn't it? mas é utilizar a nossa prática espiritual. Mais alguém? Portanto, falta de autorresolução devido With people ao looking for external appreciation, ódio interior, ao maltrato interior. Eu posso trabalhar com pessoas que não estão a esperar por non-monetary. aprovação externa. Eu louvo e aprovo a mim amando e tomando e sendo amoroso, paz Work e with this attitude. não precisar de dinheiro. I missed that last one. Both are right. Be interested in the game. That's Estou nice. interessado no jogo. Estar interessado no jogo, isso é bom. Curious, adventurous. Então, nessa You know, don't be affected não ser afetado um, pelo criticism from others, pelas críticas dos outros, no love, no amor incondicional, sem limites, see others' abilities. Okay, good. ver a capacidade ou as habilidades dos outros. Já tivemos algumas ideias. I'm sure you would have Vamos olhar para esse some, vídeo but e agora this vamos might ver help you. We can come up with some other ideas. se podemos vir com outras ideias. And I hope you've got it queued up to the beginning and you're ready to pause it at that last frame. Not stop it, but pause it. Because before and after is a lot of other stuff which we don't. Há muitas coisas no vídeo que nós não queremos, ou seja, o vídeo está no meio de outros vídeos, assim é que acho eu.
We just hold that. You can put that picture back up, that last frame. I don't know if you can get it, but that's where I wanted it to hold. If we can catch it still. Yeah, let's just hold that a minute. Ah, desculpe, ela queria ver essa imagem, ela pediu para eu colocar. Watch the video accurately. It was very slowed down. Manoj Bhai, how did it look from your side or Eu other vi o listeners? vídeo passar muito lentamente. There was a little bit of slowness, but Going on there? It was Say jerky. that. Ok, não sei se é da minha internet, se é da internet de todas. So maybe you couldn't catch what I really needed you to see. Any ideas about how we can improve the view of that? Como é que podemos melhorar a visualização disso? Ou se alguém tem alguma ideia? I'm not sure it played fine from here. Yeah. Aqui tocou bem. Talvez possa ser da internet, And then I can replay it. mas eu posso pôr outra vez. It was good. Oh, Yeah. for Também foi was bem. good. You could For me see them. too. Yeah, for me too, it was Somebody- fine. Okay, Para alguns foi bom, para outros não. Tem a ver com a internet. Enough to analyze. Okay. Bom para analisar. Então, Yeah, let's hold this picture for a few minutes. ficar com essa imagem alguns minutos. Maybe we can help each other understand what we just saw, especially for those in which it was jumpy. So first of all, did you like this video? Primeiro de tudo, vocês gostaram desse vídeo? Se sim, por quê e por que não? I liked it because it Eu gostei, reality that I feel, that I porque see. Okay. reflete a realidade que eu vejo e sinto. So are you in this story? Are you in this picture? And if you are, where are Você you? está nessa imagem? Onde é que você está? That very tricky question. Yeah, I think Essa é uma pergunta bem rasteira. So what did we see? Who are the players in this little story? Quem são os jogadores nessa história? Those who saw, yeah, those who saw it well. What did you see? O que é que você vê? I think it is me, my actions, my decisions. Minhas It is ações, minhas actor decisões, created something that tem que iniciar alguma coisa. I don't have any control anymore as other things that traps me. I become trapped inside of all those repercussions of my actions. That's Okay, hold on, hold Okay, on. I'm just gonna okay. stop you there. Excuse me for that, but that's your interpretation. Essa foi a sua interpretação. Desculpa, acho que eu esqueci de traduzir. Exactly were we seeing? Not O que é que our nós vimos? interpretation, but what Não a nossa exactly interpretação, mas exatamente o que é que nós vimos. an angel rescuing from Okay. We saw Adam and Eve and the Vimos Adão apple. e Eva, a maçã. Life before the apple and the Vida life antes da after impressão. the Antes da Apple e enemy depois. light. We saw all Então, os these inimigos da luz ugly costumes. são aqueles que são daqueles They were doing das fatiotas terrible horríveis, things que to fazem coisas terríveis one in white. para aquelas que estão de branco. Terrible things. They tried to smother her. They kept throwing her around. Eles estão sempre a tirá-las para cima e para baixo, de cabeça para baixo, tentam escapar, não deixam escapar, e de repente nós vimos esse grande anjo. E quando apareceu esse anjo, todos esses mauzões por assim caíram. Isso foi o que nós vimos. Sem interpretação, mas foi o que nós vimos. right. Yeah. Again, I've got Spanish. I'll need some translation for that. So, once again, Mais where uma are we vez, in that
Onde é que você está nessa história? It reflects our greed, but the Reflete a power nossa of the ganância, observer who mas o cares poder de about observador the que cuida situation. com But o going back to my desapego. other question, are you in this story? Mas você está na Or história? are you? Então onde é que você Dark está? side, light side of people. That's an O lado negro e o lado de luz das Are you in the pessoas. story? And if so, where are you? Você onde é que está na história? Sister, I see myself, Eu vejo-me probably catching when they swirl the girl around and, just, being a part of, uh, catching the girl, saving or kind of like, not letting her fall, maybe. não consegui perceber, sinto muito o sotaque. Não... This is Shalini here. No, but in the movie, which one are you? Qual é o seu personagem no filme? Holding the girl or the lady. Aquele que está a segurar You're holding the girl, the lady, in the end? At that no last final, picture, or na última imagem, ou durante a dança? When they were, Durante a dança, when they were, quando havia um grupo, and I'm one of the person who's trying to not let her fall or save. Okay, you're the one catching her or você é trying um to que save her. apanhava a menina e tentava salvá-la. Go back to that frame. Keep us on that frame if it's easy to find again, Anubend. Vamos voltar outra vez a imagem. Alguém mais? Onde é que você está? That I am a girl, that I'm the one that's trying to break free from whatever life is doing. Tentar ficar livre, ou lidar comigo. In the angel. So I think that I'm almost there in my life, but still trying to escape from the world. Okay. Qualquer coisa como tentar escapar desse mundo. Portanto, ele é uma dessas meninas que estava se atirada para cima e à procura de conforto, força e apoio desse anjo. Mais alguém? Eu sou o oposto. Eu vi-me como o anjo a salvar os outros. Ok. Você então é esse anjo que estava a salvar os outros. Mais alguém? I feel like I'm all of it. In what sense? Well, in the sense of it's the beginning, middle, and end of what Baba is talking about to us. And so Adam and Eve are the beginning, the middle, and the end. So, of course, Vou falar qualquer coisa do princípio, do início e do fim, relacionamos com isso tudo, porque às vezes é bom, em outro momento, se a depender de quão bem eu sou mestre de mim mesmo. Então, todos os aspectos. Tornar-se angélico. E é como se Deus tivesse me segurado. Nice. Okay. Muito bom, ok. And I would like to say that Eu gostaria de dizer que eu senti the world, how it is, and then after doing Raj Yoga, depois de fazer o Raja Yoga, clears your mind and you can, so I felt as if I'm that girl, little girl, and I felt the angel is God. eu me senti como a criança e o anjo como Deus. Like God, but before that was thrown around. Right. Sim. Through Raj Yoga. Foi através do Raja Yoga, não era tirada para cima e para baixo, isso tudo. I see myself in both the roles. As a girl, I stay connected with the angel Eu vi supreme. como When I face different criança, os desafios diferentes, os conflitos na minha vida. Então é esse poder supremo. E aí eu fiquei em contato com os outros papéis, né? Conexão com a alma. Resolvi tudo e superei os desafios com esse poder que eu recebi do Supremo.
So both roles means the little Então, girl. viu and ambos os papéis, como criança e como anjo. Okay, Sim, here's another os dois. question. Aqui outra pergunta. Where does this story take place? Onde é que essa história acontece? Say that again. Inside our minds. That we created it in our, we created in our life. Era criada na nossa vida, From ages to come through our mind. And in our mind. na Yeah. nossa mente. It's interesting to consider. Interessante considerar, What you all have said, verificar tudo aquilo que vocês and disseram place it. What if e colocar se all isso of verdadeiramente take place in my own mind? só acontece dentro da minha própria And mente. not just where is it taking place, but when is it taking place? Mas e sim, não só onde, mas quando. Está acontecendo agora, Right? certo? When we become aware, Quando nós ficamos conscientes, what is it that we become aware of? We become aware quando nós ficamos conscientes de que no matter não how importa much ugliness it is, coisas feias, no matter how much I can appear Mm. eu as posso aparecer, stuck, ser preso, controlador, ser puxado, mandão, todas as coisas dessa mente estreita, não importa o quanto, tudo isso está em mim. there is nevertheless also in Mas me também há em mim um anjo, The light there. the light a luz, versus the dark. within versus a me. escuridão, I'd like to está em watch mim. this again, if you don't mind, and Se nos importar, eu gostava de ver outra vez, improve the performance, so we can all see it. in I the would best- Oh, Yeah, I would ask. I heard from somebody, you switch off your video, that will improve your bandwidth, as well as everybody else can switch off their video. ok, fecharem os vídeos para ver se Something like that. So let's a try internet melhora e possamos ver melhor então o vídeo. Dr. Gita, who asked if she could speak. I don't know if that was you or somebody else. Dr. Gita, and somebody else. Yeah. Dr. Gita, would you like to say something before we watch it again? Não quero dizer alguma coisa antes de começar o vídeo? Outra vez? Okay, maybe we lost her for a moment. She'll come Okay, back. Alan. Okay, are you listening? Are you in? Yeah. Sim, estamos escutando, sim. Yes. Vocês conseguem me escutar? Sim. Okay. Ok. This scene appears to be from some stage drama or an open air theater or Isso é some como um drama de um teatro ou algo. depicted that a strong man, not only strong physically, Não é forte fisicamente, mas mentalmente. compassion, Tem muita compaixão and who can withstand com as pessoas ao redor dele. some field and trying to save little girls, you know, Trata de salvar as pequenas raparigas, but compassion and meninas. strength to come out of such a situation. So these things, I think that what my take is on this. E eu acho que Thank o you. meu pensamento é esse. Eu não percebi bem, mas foi melhor que eu consegui. Uma coisa para considerar é que tudo isso acontece no mundo. It's also interesting to consider that this takes place Isso in my também considerar que isso acontece tudo dentro da minha mente. Since we're talking about compassion, E no caso que estamos a falar de compaixão, em direção a mim mesmo, and encouraging e encorajar my own self o meu eu and pensar, falar e atuar according to de acordo com deepest truths, as minhas verdades profundas higher principles of life. e com um elevado propósito de vida. One more time, and Então this vamos is ver a mais uma request. vez. You could turn Então esse é o off pedido your para todos video desligarem as suas and câmeras improve the bandwidth para tentarmos so that we can melhorar watch a better a qualidade para podermos ver. Shut off your video for a few minutes. Então fechem as vossas câmeras por um minutinho.
Yeah, so hold it on this picture again. Ok, vamos ficar outra vez com essa imagem. I think we can come back to video, but Acho que nós podemos abrir as câmeras, mas o ponto é, project all that much better, but I think we got não foi tão melhor, mas foi uma ideia muito melhor. let us do consider Vamos considerar where all of this is within the mind. que tudo isso acontece na mente. The dark energy comes from, oh, I missed that extremely dramatic, great performance. Yes, that's for sure. Extremamente dramática e uma grande performance. Yeah, you can take it off of this picture. Vocês podem tirar uma imagem. The way I understand Da forma como eu entendo este vídeo and how it connects, e como ele conecta question, com as duas perguntas, which was, que foi, it's not easy. não é fácil Dig out the very roots cavar of as raízes de uma mente fechada que está a puxar, a empurrar, a opinar e não aceita, não está aberta. E essas raízes são as das expectativas e algum tipo de necessidade. Então as duas perguntas foram, onde é que nós arranjamos esse poder? how to work with E como trabalhar com? who have these expectations E trabalhar and com essas expectativas e as nossas necessidades. they are not open-minded, they're not ready to listen. Elas não são mente aberta e com a maré, Sensitive com o to fluir, take it personally. sentido de criticismo, no levar pessoal. As we were saying, how do you work with people Como é que você trabalha com pessoas assim, this all tipo uma autoestrada e uma estrada de terra batida, is estrada de terra? um, Então, the power, o poder, first of all, primeiro de tudo, for dropping my expectations para cair as expectativas e qualquer tipo de necessidade, surge de mim mesmo. God and even Deus, knowledge e mesmo o conhecimento espiritual, about é getting tudo to sobre understand dar-me entendimento principled living dos princípios de vida, and values das qualidades e valores are the truth que são verdadeiros of our species. das nossas And that espécies. this is that time E este é o momento the truth dessa verdade dela surgir, essa verdade, e ser alimentada, nutrida. and every time E cada momento reach for que eu alcanço inside esse bebê anjo interior other demons contra todos os outros demônios have me programmed and conditioned que for programaram e living. condicionaram-me para um princípio de não viver. So Então, each and every time I reach cada for momento que eu alcanço esse anjo bebê, I think or I e eu feel penso, or I do ou falo, ou eu according to faço, higher principle, de acordo com o princípio elevado, opening and nurturing eu estou a fortalecer e a alimentar a verdade em mim. Let's be clear Vamos ser about claros these higher principles. com alguns desses princípios elevados. O que é que eles são? Que estamos a falar sobre mente aberta. Você pode me tornar co-host, Ano Bem, um anfitriã, porque eu queria tentar partilhar o ecrã. So let's see. Então vamos ver. Can I find this? Here we are. Can you see this? Vocês podem ver isto? Yes. Okay. Ok. So Então, the opposite of open-minded o is oposto de uma mente aberta é estar preso, opinionated, dar opiniões, unbudging,
Ui, in your own ways. querer as coisas das minhas próprias maneiras. Esse tipo, não sei o que isso é. Could we not say that the qualities of Portanto, nós podemos dizer que a qualidade de uma mente aberta, unlike what we saw in that aquilo que nós vimos beginning, is that we would be no início, able to listen to é ser others, capaz de escutar os outros, we would be accepting, aceitar, we would be trusting, confiar patient, e ser paciente. Isso vai conduzir a respectful behaviors, ter comportamentos respeitosos, comportamentos humildes e comportamentos dignos. get that a little. Open-mindedness means A mente aberta significa I'm okay with criticism. eu estou bem com relação ao criticismo, Okay with a crítica. wrong. Eu estou bem com as coisas erradas. One of the biggest E lessons de fato, uma das grandes lições que eu aprendi recentemente nesse projeto, make a wrong decision que é muito melhor fazer at all and keep más decisões do que não tomar nenhuma decisão. points of view. We have to move forward. We have Nós temos que avançar, nós temos que decidir. making a wrong decision. E não temos que ter medo de tomar decisões erradas. No decision because A decisão errada é melhor que uma não tomar decisões, porque eu posso ser humilde, aberto a aprender. Portanto, não é uma decisão errada. E o máximo que pode acontecer é ter que pedir desculpa. Então, vou aprender algo e avançar. kind of Então, esse tipo de humildade, to be okay with change. estar ok com essas palavras assim, isso eu não It consigo means tirar. even that sometimes I will have to take a stand. Mesmo que eu tenha This doesn't mean intellectual hospitality. uma hospitalidade The idea, every intelectual de qualquer ideia é bem-vinda, there. porque não há nada aqui dentro, não. Have my opinion. Eu posso ter a minha opinião. Mindedness, A mente aberta well researched about my opinion and significa que eu tenho uma boa pesquisa e pesquisei sobre minhas opiniões e tenho uma variedade de ideias, to have an opinion and mas eu tenho opiniões, mas não tenho isso como uma coisa onde eu fico preso, por assim dizer. and royalty. Isso vai trazer a dignidade e a realeza. So we're able É como se fosse um suporte, vamos dizer assim. Então, estou disponível para escutar, your mind before you open your mouth. Very portanto, estar com uma mente aberta antes de abrir a boca, muito interessante. able to be accepting Ser capaz de aceitar, as they aceitar os outros como eles são, which involves trust, right? envolve a confiança. Aquilo que eu confio Of others, é aprender com os outros, trusting the journey of others, confiar na jornada dos outros, or I'm even trusting life. ou mesmo confiar na vida, Very well be right. no sentido, That might be the right one. a minha ideia pode ser a mais a correr, Idea. mas se calhar não é o momento para a minha ideia. Há outras que têm que acontecer em primeiro para a minha ideia funcionar. To picture that I am Então eu tenho que ver uma imagem maior, ter uma ideia mais clara so of course we're then talking dessa about coisa. patience too. All of Claro que estamos a falar de paciência também. these of open-mindedness Tudo isso você pode falar de aspectos da uma mente aberta, and principles of higher living. mas vocês podem falar também de um princípio de vida elevado, e como eu disse anteriormente, aí é que vamos receber o poder. By understanding Eu entendo and requiring of myself thoughts and words and behaviors with pensamentos, palavras e ações vão refletir higher principle esses princípios elevados, expressions of life. essas expressões da vida. I have to feed that baby Eu angel. tenho que alimentar esse Every bebê anjo. where Em todos os momentos que os demônios surgem e querem reprimir, suprimir, make upside down and confuse colocar de cabeça para baixo toda a minha bondade interior.
Então esse é o momento onde eu tenho que ser e alcançar os meus princípios mais elevados da vida básica e desempenhar com essa conformidade. E é daí que vem o poder, os poderes. Os meus relacionamentos com Deus, é claro, isso apresenta esse anjo bebê. Eu sou um filho de Deus, feito igual a sua imagem, e definitivamente Deus me dá todas as energias dessas qualidades. Mas se eu não entender que isso é o que eu sou, originalmente e eternamente, e se eu não me tornar-me responsável por isso, então minha coragem, meu passo de coragem não vai existir. E Deus até pode querer ajudar-me, eu não vou ser capaz de receber essa ajuda. Então eu sugeri que esse poder de manter-me de mente aberta, comportar-me com um sistema de valores elevados, vem de mim mesmo. E como é que eu tenho que trabalhar com as pessoas que não estão a trabalhar com princípios elevados? Como é que eu estou a trabalhar, que não estou a jogar as mesmas regras e o mesmo jogo? Eu tenho um modelo dessa nova maneira. Eu tenho que trazer a energia da paciência, a energia da confiança, a energia do respeito, incluindo o meu próprio autorrespeito. Porque frequentemente as pessoas não estão a ser como elas deveriam ser agora. Não é porque eles não sabem ou não são bons. É porque eles não têm o poder para mudar. Muitas vezes as pessoas tentam controlar e ser mandonas, por exemplo, e não estão a escutar, não estão a aceitar. Não é porque eles não saibam que as coisas não são boas, mas eles não têm o poder para parar eles mesmos. Então, qual é a grande contribuição, a grande donação, ou a grande compaixão e benevolência para ser capaz de oferecer a energia da aceitação, dessa paciência, dessa confiança. Ser a mudança que queira ver noutra pessoa. Nós sabemos essas coisas. Esse tipo de fundação de uma boa prática espiritual. Mas verdadeiramente, honestamente, eu faço isso porque esse é o trabalho. Esse é o trabalho deste momento. O mundo precisa de modelos. É isso que estamos a falar. Não precisa de ninguém que seja mais a falar sobre isso. Quando o Manoj chamou-me a bordo para isso e falar sobre esse tema de mente aberta, eu disse, ok, vou ver o que aqui na internet estão a dizer. Isso não param de falar sobre mente aberta. Sem fim. Mas agora tem que ser a energia verdadeira de todos esses aspectos, das qualidades angélicas de uma mente aberta. A decisão é agora, é agora. Nós temos de ser a mudança. E é isso que nós queremos ver nos outros. É isso assim que nós temos que trabalhar com as pessoas que não são mente abertas. Eu acho que nós, assim, verdadeiramente, podemos terminar com as expectativas que temos pelos outros e terminar com todas essas coisas que nós chamamos de necessidades, dar um passo e ser um modelo, e todos podem fazer isso. Todos erguem a mão diante de Deus. Eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de ser esse modelo, dessa nova maneira.
ir para o drama com essa energia angélica mais elevada. God himself E calls esse sim, Deus chama os seus anjos. anybody who É o wants nome que Deus dá a eles. E qualquer um pode desempenhar esse papel. to wanted to say something. Alguém quer dizer algo? Shanti, Vamos, Shanti. I'm really thankful to you for this such a beautiful Queria agradecer essa bela partilha. I myself start with the Eu comecei how I have to com essa mente aberta, como trabalhar com os outros, get connected, but I ended up with the mas eu terminei with the acceptance, with the faith, with the open mind. com sentimento e fé, porque aquilo que eu quero, Supreme Father, Supreme Beloved, que o Supremo Pai, Baba, become. I quer have que eu me torne. open-minded for Eu tenho que ser mente aberta para isso. confident on Estou muito confiante yes, no Supremo e em mim. that pure angel. E eu vou me tornar esse anjo puro que Baba espera de mim. On this. This is my open-mindedness for me and believe on that. E essa é a minha mente aberta para mim. Full video. Thanks a lot. E obrigado por tal belo vídeo. Obrigado a todos. Om Shanti. Obrigado. Anybody else want to say anything? If you're new here and have not shared your WhatsApp and Alguém é email, novo? please send to Ah, admin message. Anybody ok. else want Colocarem to as say anything? mensagens para se ser nudos, contatos, se quiserem receber material. So I think actually, Sharona, we are approaching the close. We need to do a meditation as well. Hope that's okay. We have 5 Estamos minutes. a nos aproximar do fim, portanto, temos só 6 minutos. Take a quick comment from Dr. Geeta and then we'll Um comentário da doutora Gita e depois passar para os agradecimentos com a irmã Cláudia. Sister Geeta, go ahead. I thought you were speaking. Yes, it's wonderful, very, very nice. And you actually, Foi muito bom. Gyan has come through this Conhecimento de Baba about open-mindedness, that it is all within us. We are closed está dentro de nós inside, and of the double lock, we have to open it. e abriram essa tranca dupla, como o Baba costuma dizer. That's so fantastic to hear, it's a beautiful reminder. E foi fantástico, uma boa forma de nos lembrar. The world is inside, the beauty is inside, the Beleza está interior. the garden is inside. There's nothing beyond that. We can shine through and through so much. Nós Thank you. podemos brilhar. Thank you. Obrigado. Ok, foi o que I eu posted consegui a falar. question in the chat box. Thank you. Ok, obrigado. We really need to believe Nós precisamos mesmo de acreditar we are que nós what somos the world needs o right que o now. mundo precisa neste momento. Are Nós what the somos world needs right now. o que o mundo Not precisa we nesse are momento. what the Não é que world nós temos o que o mundo precisa agora. Nós somos. and we need to rise to every single E challenge preciso in the world. superar qualquer desafio no mundo, About in my life, my relationship, na minha vida, nos meus relacionamentos, nas minhas situações diante de mim, with superar os desafios principles e ter princípios de vida elevados com valores e virtudes. E sempre que eu fizer isso, energy, a truth of our energia angélica, a verdade da nossa espécie fica forte. E damos essa doação a toda a família humana, certo? Está nas nossas mãos. E nós precisamos apenas de uma pequena mão de pessoas que sejam comprometidas com isso. Portanto, nesse momento da escuridão terminar e a luz começar, o divino começar, isso vai ser meu empenho, a minha atenção, a qualidade dos meus pensamentos, das minhas palavras e das minhas ações. E Deus, Ele mesmo, vai agradecer por isso. So thank you so much. Ok, muito obrigado. Mr. Sharon, Facilitating this, not a talk, I must say, it was truly a facilitation experience for all of us. foi uma experiência não foi uma palestra, mas foi uma facilitadora. Thank you. E agora vamos ver a irmã Cláudia. Ah,
a foto dessa bela sessão. Yeah, we'll have a photo session after Nós vamos tirar uma fotografia depois dos anúncios. do that. Over to Sister Claudia first. Ok, agora eu consigo, Sister Cláudia, irmã Cláudia. Om Shanti. Muito obrigado, milhões de agradecimentos por estar conosco hoje. Nós entendemos que foi no último momento, mas você esteve tão aberta para nós e ver todas as referências que nós não conseguimos ver. E eu sempre penso que quando nós temos uma mente aberta, nós ficamos sempre contentes. Então, porque nós podemos colocar os sapatos dos outros e ver o que os outros estão a passar. E se nós tivermos uma mente fechada, nós ficamos presos e pensar que as coisas deviam ser assim. Eu sou aquele que sabe tudo. Então, quando nós vamos, claro que nós vamos para os princípios, é esse que nós devemos que atravessar, esses princípios da vida, do trabalho para que eu faço, dessa organização, mas a mente tem que estar aberta para ver o que os outros estão a atravessar. E aí nós vamos ficar contentes e os outros também podem começar a entender. Então, penso que você trouxe os detalhes de uma forma muito bonita hoje e muito obrigado por isso. Boa Páscoa para si e para todos que estão cá hoje. Muito obrigado, querida irmã. Obrigado, muito obrigado. Eu apreciei a vossa abertura e estou contente do incrível trabalho que vocês já tinham feito nesse tema. E basicamente eu estive a repetir só aquilo que vocês tiveram a dizer. Eu agradeço então a Deus. Compartilhar os anúncios e a seguir a fotografia. Ok. Então, o silêncio do retiro que já foi adiado. Aqui cerca de 12 horas, a partir de agora. Seja de manhã da Índia. Depois vamos ter o episódio 63 sobre pontualidade. Which we have, so you'll read the Murli concepts or the Murli extracts which we do on Certos da Murli, contextos, eu não consegui perceber tudo que a ligação falhou. Portanto, com a doutora Jean no próximo sábado, depois o workshop com a Sister Dipti da África do Sul, também sobre pontualidade. Esse é o calendário elegante que nós temos. E aqueles que deram e-mail e WhatsApp recebem esse calendário. E esses são os nossos sites, os nossos sítios da internet, os canais do YouTube. E se quiser outros idiomas, em vez de escreverem em inglês, escrevam português ou Spanish ou coisa assim do gênero. Então agora vamos à fotografia, portanto, mantenham as câmeras abertas e depois vamos à meditação. Então todos abram as câmeras. Ok, obrigado. Obrigado, Sister Sharona. Então vamos à experiência de meditação. Uma meditação curta, certo? Ok. Sorry, Sister Sharona, I'll take your leave. I have another meeting with the Peace Village. I'll just take you. It's exactly just starting in a minute. So Eu tenho que sair porque eu vou ter agora um encontro. Obrigado pelo belo programa que vocês criaram. Muito obrigado. What will it take O que é que eu vou levar for me to approach para mim abordar situation in my life, qualquer situação na minha vida, challenge in my life, qualquer desafio da minha vida, any person
challenging personal qualquer desafio pessoal na minha vida. what will it take to approach O que é que eu vou tomar ou levar para abordar expectation sem expectativas and no neediness? e sem necessidades? For this, E para isso, I myself eu mesmo need to be clear preciso de ser about the game clara com relação ao jogo da vida. God Deus is proposing. está a propor o que eu estou a desempenhar ou a jogar. I need to be clear Eu preciso de ser clara about the game of life sobre o jogo da vida that God wants us to play. que Deus quer que nós joguemos. I need to be clear Eu preciso de ser clara about the rules sobre as regras of this game. deste jogo. What is the name of the game? E qual é o nome do jogo? Agora, When the world is in such collapse, quando o mundo está em tal colapso situations and people can be so e as challenging. situações e as pessoas estão tão desafiadoras, Have we understood? nós entendemos. I understood. Eu The entendi name of the game que o nome do jogo is truth. é verdade. The name of the game O nome do jogo is fullness. é estar preenchido. And the number one rule E a regra número 1 é: let me turn deixe-me myself virar a mim mesmo towards God. em direção a Deus. Let me open Deixe-me myself abrir-me to the light and might para a luz e poder daquele que é todo-poderoso. let me embrace Deixe-me abraçar partnership a parceria that one is offering. que aquele está a oferecer, Let me join que o único está a oferecer. one Deixe-me about apreciar com aquele que está lá em cima. because when I do this, Porque quando eu faço isso, I do eu become faço full. e eu me torno pleno. And as I, the soul, E depois eu, a alma, sinto-me with all that God is Com- offering, tudo aquilo que Deus está a oferecer. then I can respond E eu posso responder every challenge a qualquer desafio from fullness, com plenitude, from love, a partir do amor, peace, da paz, compassion. da compaixão. There can be Isso pode ser com respeito, dignity, com dignidade, patience, com paciência trust. e com confiança. And each and every time E sempre, em todos os momentos, I require of myself eu requero a mim mesmo fullness, essa plenitude, these truths essa verdade, in the way I think na forma como eu penso and speak e falo and do. e faço. Then these truths are made strong. E essa verdade vai se tornando and forte enter the world e entra no mundo and this long night
E esta longa noite da humanidade vai terminar. E um novo dia vai começar. Dear God, Querido Deus, deixe-me ser of your beautiful truth, um condutor da sua bela verdade. let me become Deixe-me tornar so true, tão verdadeiro made in your image, e ser a sua imagem. by your grace. Através da sua graça. Om Om Shanti. Thank you, Baba. Om Shanti. Muito obrigado. Foi muito, muito. Vocês são muito abertas. Muito obrigado, Sister Sharona. Obrigado por estar aqui hoje. Obrigado a todos. Vocês estão a fazer um grande programa, um belo programa que vocês estão a oferecer. Obrigado. Obrigado. Om Shanti. Bons votos para todos, para todo mundo. É tão bom. Bye, everyone.